Tudo bem, rapaz? Desculpa aí o atraso, era para ser 5 horas, né? Tudo jóia? Como é que estão as coisas? Como é que é teu nome? Clérickson. Clérickson. Isso. E te chamo de Clérickson mesmo? Cléry, apelido, né? Clerinho? Conhecido. Clerinho não. Não? Cléry É mesmo. Cléry mesmo? Tudo jóia? Tô vendo que a nossa Sempre. equipe está aí, o pessoal que coordena nosso projeto de habitação no plano de governo. Vamos entrar lá. Vamos ali conhecer a nossa... O Rosseto Ribeiro, né? Conversar com... Posso entrar? Pode. É? Licença. Oi, tudo bem? Licença. Deixa eu entrar. Invadindo aqui tua casa, tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia? Não posso beijar e nem abraçar. Minha avó. Seu nome é? Márcia. Márcia. Cléry, Márcia. O seu nome? Giralda. Giralda. Toca aqui, dá um soquinho aqui. E esse cara aqui? Fala teu nome. Qual que é o teu nome? Ih, ficou mudo, rapaz. Esqueceu o nome? E o seu nome é? Larissa. Larissa, eu vi que tem um salão de beleza ali na entrada. Você que é responsável pelo salão de beleza? É? E dá para cortar meu cabelo depois? É? Com certeza. Posso fazer uma mecha depois? Cabelo? Platinado. Você acha que fez um dia, mas ele curtiu, viu? Ficou uma época. Fez 2 vezes, na verdade. A primeira vez ele curtiu bastante. A segunda, acho que sofreu um pouco de bullying na escola por causa do platinado. Mas eu acho que eu faço sucesso na campanha se eu fizer meu cabelo platinado. E você atende muita gente aqui no salão? Sim, bastante, graças a Deus. É? Homem, mulher? Mais feminino. Mais feminino? Eu tenho alguns clientes de Deixa eu... sobrancelha. o microfone. Eu tenho alguns clientes masculinos, mas é mais para fazer design de sobrancelha, pintar a barba, essas coisas assim. Ah, entendi. Mas mais o público feminino vem todo dia de manhã, de tarde, à noite? Todos os dias, de 3 a 4 clientes por dia. 3 a 4 clientes por dia. Então funciona bem. Sim, Tá, vai bem. tá conseguindo sobreviver bem com o salão. Com certeza. É? Uhum. E a senhora é ajudante. Sou ajudante, cuido das crianças para trabalhar. É? Uhum. Que bom, que bom. Criou bem, né? Acho que sim, né? Que legal, que joia. Deixa eu entrar aqui e conhecer. Então, Cléry, me explica aqui. Aqui é a tua casa, onde você mora? Aqui na verdade é a casa da minha irmã, né? Eu tô morando aí com ela desde a pandemia, né? Que eu fiquei tava pagando aluguel e daí precisei vir morar com ela, né? Daí o nosso projeto, a gente tava conversando e a gente entrou em um consenso para construir uma casa para mim ali atrás, né? Que para ter minha liberdade, também ela tem a família dela aqui e tal, para não ficar atrapalhando. Daí a gente inventou aquela obra ali que agora não Vamos deu conhecer certo. aqui, deixa eu entrar aqui. Eu vou tirar meu fone. Me deram um retorno que não funciona. Sabe como é que é isso? Aí fica no provisório. No provisor. Vem cá, fica mais perto do meu microfone aqui, senão quem Sim. está nos assistindo não consegue. Você está falando aqui com a turma aqui da live aqui. Olha, aqui o retorno parou também de vir também na TV aqui para a gente saber o que está. Está dizendo que está sem sinal. Será que foi cancelada a nossa live ou está funcionando? É? Tá online. Eu estou online? Alguém me manda uma mensagem pelo WhatsApp aí, pelo amor de Deus, eu estou online. Hã? Vamos ver aqui, ó. Ih, acho que não estou online não, hein? Tá live? A gente não sabe. Tá ao vivo? Tá ao vivo? Ah, legal, então. Estamos online. Sem retorno. Estamos no escuro. É. No escuro. Aqui é a cozinha da tua casa? Isso aqui é onde a gente faz diariamente nossa refeiçãozinha. E eu já tô vendo que tem alguma coisa ali para sair, hein? Geralmente É um arrozinho, um risoto? Miojo? É um miojo? Esse é o das crianças. Mas você teve um problema sério outro dia aqui que causou um choque em todo mundo, de repente, Sim. uma sexta-feira, às 17 horas da tarde, pelo que eu soube? Isso, eles vieram praticamente umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Eu estava trabalhando até então, nesse momento, né? Aí me ligaram, saí correndo da pizzaria e vim. Aí quando eu cheguei, aqui já era tarde demais já. Já estava todo mundo, um chorando num canto, outro deprimido, a casinha estava no chão. O nosso sonho ali que era fazer... Casinha no chão, essa casinha que você ia construir. Isso. Me mostra aqui a casinha. O que era a casinha? Dá para mostrar aqui? Dá para a gente sair aqui para ver? Claro. Deixa eu tirar isso aqui para cá. Essa aqui é a placa do salão de beleza. O salão que alguém passou ali e rasgou ainda. Tá. Daí ali era o projeto, né? A gente
Tava fazendo, já tava... Era ali o projeto. Isso, aquele quadradinho ali, né? Hum. Aí tava 80% mais ou menos concluído já, né? Já tava quase no fim. E aqui tem uma horta também, uma horta boa, né? Essa hortinha é a nossa, que salva os dia a dia aí. É, Sim, comer saudável. sim, a minha irmã é bem fitness, daí ela Vi, gosta. sarada mesmo, hein? Magrinha. Bem treinadinha. E ali tem uma rede ali que vocês usam também? Aquela dali é uma balança das crianças, A balança eles das ficam ali crianças. brincandinho todo dia, quase. Quantas crianças estão aqui? Aqui é só meu sobrinho e minha sobrinha, né, que são os filhos dela. Só tá seu sobrinho hoje. Não, a minha sobrinha tá ali tua dentro, sobrinha tá ali também. tá no quarto. Como é que é o nome dela? Julie. Julie, quero conhecer ela também. Então Então você estava construindo essa casinha aqui. não era uma casa, né, era uma meia aguinha só para mesmo sair do aluguel, uma coisa bem simples, de madeirinha e tal. E aí aconteceu tudo isso aí. O que aconteceu? Então, a gente tava construindo, chegou um cara da Coab sem um decreto, sem nada, sem um papel, com trator, né, patrola, tudo, e com umas 4 viaturas da Guarda Municipal. E aí eles chegaram, tipo, não quiseram muita conversa também, né, trataram, assim, minha família bem mal, sim, tem vídeo, tem tudo que provando isso daí, derrubaram meu cunhado no chão, fomos tratados como bandido mesmo, coisa que a gente não é, né? Então, bem complicado, você vê a tua família numa situação dessa daí é meio deprimente, né? Você estava trabalhando? Eu estava trabalhando, quando eu cheguei aqui já era tarde, já tinham derrubado, já estava todo mundo chorando, triste, meu cunhado teve que ir até a delegacia, que eles levaram ele, que era o único homem presente também, né? O resto era tudo mulherada, então eles fizeram o que fizeram, tipo, sem coração, sem nada, sabe? Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa pizzaria de noite, né? E faço Uber durante o dia, né? Para fazer um complemento. E tenho meus clientes como barbeiro também, que eu corto cabelo masculino, né? Então você trabalha de dia como Uber Isso. e à noite na pizzaria e ainda tem outros clientes e ainda recebe uma chamada no meio de uma sexta-feira ou no final da tarde para dizer que estavam derrubando a tua casa. Exatamente. Eu saí correndo, larguei tudo lá, avisei chefe, tudo, e vim ver o que podia fazer, né? Porque é um sonho, então a gente veio atrás aí, mas já estava tudo derrubado já. Que coisa, que loucura. Vem cá, vamos entrar aqui de novo, né? Falar com a tua família. Aqui. Eu queria chamar o Rosseto aqui também, que é o nosso pessoal do Plano de Governo de Habitação, o Ribeiro também. Ribeiro, o que aconteceu aqui, Ribeiro, exatamente? Você que está acompanhando. Desculpa, o Ribeiro ou o Rosseto? O Rosseto sabe melhor, quem que sabe melhor da história do que aconteceu aqui, da parte do documento? Eu acompanhei desde o início, eles me procuraram, que eles tinham esse terreno, e a gente fez uma medição, e aí acabou descobrindo que o terreno era da Coab. Aí nós fomos e entramos em contato com a Coab, eu, a Larissa e o Cléry. E fomos recebidos lá por um diretor da Coab, e ele nos orientou da seguinte forma, que fizesse a medição total da área e para a gente saber quanto havia sido já ocupada. E quando eu fiz toda essa medição, que eu ia levar para realmente fazer uma solicitação até de compra, que eles tinham interesse de regularizar e fazer a compra do terreno junto à Coab, já na sexta-feira, numa sexta-feira às 5 horas da tarde, eles me ligaram todo apavorado que estava aqui um trator, guarda municipal, justamente para derrubar a casinha que estava quase pronta do Cléry, que ele tinha até, por sinal, prestado o cartão da mãe, da avó, para comprar o material para poder entrar para dentro e não ter que mais pagar aluguel. Pagando ainda. Eu fiquei assim sensibilizado, assim, sabe, que você fica sem ação. E eu liguei para uma pessoa responsável da Coab, um diretor da Coab, e ele falou que nada podia fazer. Mas eu falei, se vocês mandaram, se vocês que determinaram, como que você não pode fazer, pelo menos para a pessoa não demolir a casa, para eles poder realmente tirar e guardar o material todo para não ser perdido? Não, eu não posso fazer nada. Falei, olha, infelizmente, se você não pode fazer, então com quem eu devo falar? Com o prefeito?
Falou, não, isso daí o prefeito também não resolve nada. Então eu falei, vamos ver então o que nós vamos procurar outras formas, outras maneiras, para a gente poder reivindicar o direito do cidadão curitibano, que o prefeito prega tanto que ele é apaixonado por Curitiba, mas sabe que ele é só apaixonado por Curitiba ou pelo cidadão que integra Curitiba? Eu acho que isso que temos que ver, analisar bem junto, viu, João? Olha, Ribeiro, quero até analisar com você qual foi o crime que eles cometeram aqui nessa casinha que foi derrubada? Por que isso aconteceu dessa forma? Olha, João, inicialmente eu até não entendi por que essa ação. Olhando da forma legal, foi uma afronta, né, às leis de município e até mesmo federal. A legalização fundiária hoje é um direito social. Independentemente se a área é pública ou não, ela é social. O que eu vi aqui foi uma ação do poder público à revelia, né, por razões desconhecidas. A área, pelo que a gente já tem de conhecimento, o Rossetti fez levantamento, a família até passou, já estão aqui há 20 anos na área. Teria eles o direito, sim, de reivindicar junto ao órgão Coab ou órgão, né, social do município, o direito, sim, de legalizar a área. Não receber essa afronta que foi. Então a gente fica sem ação até para dizer, porque é uma situação tão irregular que não cabe nem respostas, né? Na verdade, assim, o poder público realmente tomou uma atitude muito irregular. Não tem o que fazer. E agora? O que nós vamos fazer? E agora o que nós vamos fazer? É isso que eu queria saber. Pagar a conta para não sujar o nome, né? Que não é nem meu, que no caso é da minha mãe, da minha avó, que eu tive que usar. E orar para Deus, né? A única solução que a gente tem. Mas sabe, Claire, que a gente estava pensando o que fazer nesse momento, né? Eu sou candidato, então eu não posso nem fazer uma doação para comprar uma casa, porque vão dizer que é crime eleitoral que eu estou comprando em troca de voto. Mas o que nós vamos fazer? Eu estou conversando com alguns ativistas das redes sociais, pessoal que se especializou em vaquinhas virtuais, para ver se a gente consegue levantar uma grana para ajudar vocês, para levantar a casinha de vocês de novo. Espero que ela não seja derrubada de novo também, né? Nossa, se for derrubada de novo, aí complica, né? 2 vezes, uma já foi triste, imagine 2. Mas essa questão que aconteceu com vocês é uma tragédia, eu lamento muito. Quero expressar aqui a minha solidariedade, meu respeito a vocês, minha tristeza porque meu coração aqui ficou apertado em todos os momentos que a gente conversou aqui, desde que eu entrei, que vocês me contaram a história da vida de vocês. E dizer para vocês o seguinte, que por pior que seja, que tenha sido, é importante levantar esse problema social que existe na nossa cidade. Vocês sabem que está ocorrendo em outras regiões da cidade, em outros bairros, e esse autoritarismo, a Guarda Municipal ela não foi criada para fazer isso. As reintegrações elas são feitas pela Polícia Militar e não pela Guarda Municipal, que está aí para proteger o patrimônio da cidade, que tem um papel social importante. Então, é realmente lamentável, mas, por outro lado, eu quero chamar vocês para vir junto conosco para construir um projeto de regularização fundiária para a nossa cidade, um projeto de construção de novas casas. Você sabe quantas pessoas em Curitiba estão com vocês, que querem ter a casinha de vocês e não conseguem? Bastante, né? A cada 8 famílias, tem uma família na lista de espera da Coab. Sim. E é engraçado, porque a Coab, que é o órgão que era para ajudar, né? Eles vêm e, querendo ou não, atrapalham o que a gente está sofrendo para tentar construir, né? E o terreno é dela. E são muitos terrenos. Só entre a Vila Guaíra e o sítio cercado, aí não estamos falando de 30 mil metros quadrados, né? Muita coisa, dá para construir um grande conjunto habitacional. São 19 registros que a Coab tem aqui em Curitiba. Por que não regularizar essa situação? Por que não ajudar vocês a financiar a casinha de vocês, né, para ter uma boa vida decente, né? Poder construir um puxadinho ali atrás, né, para o Érico, né? Que está trabalhando duro todo dia, né, cara? Em 3 trabalhos. São 20 anos que a minha família está aqui, né? Então, tipo, tem um coração nosso aqui dentro. E é difícil, né? Mas a gente tem que ser forte, não adianta. Vamos ser fortes, vamos ser firmes. E olha, eu quero agradecer vocês por me deixarem entrar aqui na casa de vocês. A casa de vocês é algo que tem
quando a gente traz alguém para dentro da nossa casa, é abrir o nosso coração para a pessoa, né? E a gente tem que cuidar quem a gente traz para dentro da nossa casa também, né? Eu quero agradecer a oportunidade que o senhor me deu de bater esse papo aqui, de conhecer essa realidade, e acho que é muito importante para a gente provocar um debate mais amplo sobre regularização fundiária, sobre habitação, e sobre as vidas das famílias, né? Para que a gente possa combater com firmeza, com eficiência, esse desequilíbrio social que existe na nossa cidade, que muitas vezes não conhece, sabe, Clério? Eu tenho certeza absoluta que nem todo mundo que vai lá na pizzaria que você trabalha sabe dessas dificuldades que as pessoas têm na nossa cidade, e são muitas. E quando eu falo de habitação é uma coisa, mas também é saneamento, né? O asfalto muitas vezes não chega nos bairros da cidade, é o trabalho, é o emprego, e nós vamos trabalhar isso junto, se Deus quiser, a partir do ano que vem. Mas eu te desejo boa sorte, sucesso. Conte com a gente vai fomentar uma vaquinha virtual para ajudar você a levantar essa casinha, e foi um prazer enorme conhecer vocês, né? Conhecer a família toda de vocês. Eu agradeço, né? Foi uma honra poder estar aqui contigo. Receber você aqui já é alguma coisa grande, né? Porque é difícil. A gente até quer se expressar às vezes e tal, mas não tem muita saída, não conhece, né? Não sabe para onde correr. Mas é isso. Obrigado mesmo, de coração. Conte com a minha voz. Eu não sei se eu vou ganhar a eleição para prefeito, eu estou aí para disputar, vou lutar muito para ganhar, mas a minha voz você sempre vai ter. E ela sempre vai se levantar em defesa das pessoas que precisam. Eu não posso te abraçar agora. Agora nós estamos nessa... Então me dá um aqui. Beleza, cara. Muito obrigado, viu? Eu vou agora voltar lá para o estúdio. Eu estou sem retorno, mas eu vou devolver a palavra para a Silvia, que é a âncora do nosso programa, e vai continuar a conversa sobre habitação, e também sobre essas questões sociais aqui da nossa cidade, com especialistas de todas as áreas, para a gente trazer uma solução para esse problema. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu encontro vocês e continuo o debate aqui pela live. Até já. Até já, João. Boa tarde a todos. Eu sou Silvia Valim, jornalista, e hoje utilizo, junto com outros convidados, o canal aqui do candidato à Prefeitura de Curitiba, João Arruda, para falar de violência social e habitação. A gente ouve falar muito em violência social, mas nem sempre entende o que é isso na prática. Para gerar empatia, ou seja, para a gente se colocar um pouco no lugar do outro, é preciso entender um pouco mais sobre aquela realidade, aquele universo em que a pessoa vive. O jornalista Vinícius Sgarbi, ele produziu um vídeo de denúncia desse despejo em Curitiba que o candidato João Arruda acabou de mostrar, né? Ele esteve na casa dessa pessoa que foi despejada, e esse despejo aconteceu, inclusive, no dia 11 de setembro, há menos de um mês, durante a pandemia. E eu quero te convidar a assistir esse vídeo junto comigo agora. Meu nome é Clérikson, tenho 27 anos. No momento, estou trabalhando com 3 empregos. Atendo meus clientes como barbeiro, também faço corrida de Uber como complemento de renda e atualmente trabalho numa pizzaria. Passei a trabalhar na pizzaria devido à pandemia e também porque eu tenho meus sonhos, né? E ele não conseguia trabalho e estava pagando aluguel, teve que parar, né? E daí a gente resolveu ajudar ele, né? Fazer um financiamento para ele fazer uma casinha aqui, né? Fui trabalhar muito feliz porque minha casa já estava praticamente pronta, né? 90% da obra já estava feita. Então eu recebi uma ligação da minha irmã e tinha gente aqui no terreno dela, na casa onde eu estava construindo, no caso. E assim saí às pressas do trabalho para ver o que estava acontecendo realmente, né? E chegaram alguns rapazes dizendo que era da Coab. Fui lá fora ver o que estava acontecendo e eles me relataram que eles estariam em desacordo com a obra que estava sendo construída e que a gente precisava retirar dali. Quando eu cheguei aqui na casa da minha irmã, tava tudo no chão, tipo, eu fiquei sem chão, sem nada. Eles chegaram com guarda municipal, uma patrola, uma retroescavadeira, e os guardas municipais armados, todos entraram por trás do meu terreno. Eles chegaram aqui sem nenhum mandado e dizendo que ia derrubar a casa.
Eu comecei a gritar, né? E pedir, né? Eu falei, poxa, moça, como que você vai derrubar a casa que a gente está sofrendo para construir nessa pandemia e tal? E eles falaram que só estava cumprindo ordem e se eu não calasse a boca, eles iam me prender, né? Eu me senti muito constrangida, me senti impotente, sem força nenhuma para poder ajudar e conseguir fazer algo para que aquelas autoridades policiais parassem o que eles estavam fazendo. O guarda municipal, ele estava alteradíssimo, falando que era pra gente sair da frente, que eles iam levar todos nós presos por desobediência, por desacato, e até o meu filho ele ia levar para o conselho tutelar. Agora, depois do acontecido com o meu marido, o meu filho não gosta mais de policiais. Um sufoco assim, a gente tá sofrendo, na verdade, até hoje, né, que não consigo nem dormir, sabe? Foi muito triste, eles trataram a gente como bandido, sabe? E eu que já tenho 70 anos e não esperava passar por isso, eles queriam até me prender, porque eu não queria deixar derrubar, né? Daí o que aconteceu? Eles derrubaram, levaram meu neto preso. O meu netinho tá até hoje traumatizado, sabe? Ele não gosta mais de polícia, ele gostava, né? Agora ele fala que não, porque a polícia prendeu o papai, pôs a mão no pescoço e prendeu o papai. Foi coisa assim, triste, sabe? Eles trataram a gente como animal, assim, sabe? Não respeitaram a gente, não deixaram a gente tirar mais nada. Vocês não vão pegar mais nada, nem o celular que estava lá. Eles não deixaram a gente entrar para pegar mais nada. Essa foi uma notificação extrajudicial enviada pela Coab pedindo a interrupção da obra que fica ali nas proximidades do Campo Comprido, da cidade industrial de Curitiba, né, entre os dois bairros, e que, na verdade, já estava completa pelos relatos que nós ouvimos agora há pouco aí, da própria vítima, né, no vídeo há o relato aí que o rapaz, o Clérikson, já estava habitando, inclusive, na casa. A moradia, então, ela foi destruída com acompanhamento da Força Especial da Guarda Municipal de Curitiba. Apesar dessa situação lamentável que nos encoraja a falar um pouco sobre o assunto, eu estou muito honrada por poder ajudar a debater esse tema hoje com profissionais que vão nos explicar não só o que isso significa socialmente e politicamente falando, mas também quais as relações emocionais, quais as consequências afetivas de uma situação como essa, porque não é um caso isolado. Inclusive, eu tomo a liberdade aqui de convocar os meus colegas profissionais de imprensa e também os meios de comunicação a justamente apurarem essa pauta, né, a incluir esse tema mais cotidianamente nos jornais, porque esse é o nosso papel social enquanto jornalista. Então, me chama muito a atenção essa notícia ela não estar estampada nos veículos de comunicação ainda, né? Já faz quase um mês do ocorrido. Inclusive, eu garanto que a assessoria do candidato João Arruda tem todos os contatos e informações necessárias e certamente pode repassar aí para os profissionais que queiram checar essas informações e pautar o caso. Para a gente poder começar o nosso bate-papo, eu quero chamar aqui agora a Gabriela Antoniucci, ela é arquiteta e urbanista. É um bate-papo rápido aqui, né, Gabriela, mas necessário. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvia. É um prazer e uma oportunidade maravilhosa poder discutir um pouco isso e colocar uma visão talvez um pouco diferente, como você mesmo disse, chamar para esse pensar, né? Eu vejo que a Coab existe há tantos anos e isso demonstra que está muito ultrapassada a forma com que ela pensa e como ela age, né? Porque, como você mesmo disse, a empatia, com certeza, muito desses funcionários, muito dessas pessoas que regem a Coab, eles vivem situações assim, ou têm familiares que vivem isso, e na hora de agir, como disse mesmo o senhor no vídeo para o João, que não posso fazer nada.
Como assim não posso fazer nada? Se anteriormente eles tinham ido até lá, relatado a situação, pedido, a própria Coab pediu para fazer um levantamento do terreno e depois eles vão lá e destroem. Então, o mundo, né, tá crescendo muito rápido. Então, com isso, o Brasil quer ser um primeiro mundo. E a gente, como cidade, como cidadão, precisa pensar diferente. Então, a cidade, todo cidadão merece um lugar para morar. E não tem como, muitas vezes, você provar ter 3 salários mínimos, como a Coab existe, para você entrar numa fila de espera, sendo que a gente tem muitos prédios completamente vazios no centro da cidade. Será que a próprio governo não tem como repensar algumas coisas? Tem prédios que são condenados, que de repente tem que voltar para a prefeitura porque as pessoas não estão pagando impostos. Será que não tem como realmente ver uma outra forma de usar isso para colocar como moradia para essas famílias? A pandemia mostrou que o Brasil tem uma quantidade enorme de pessoas que nem conta bancária não tem, quanto mais uma casa. Né? Então, eu acho que temos muito a pensar, e esse pensar tem que ser muito para frente. Então, se você não estiver agora pensando para que 10 anos, então, se a Coab está parada há 20 anos, acontece isso. Olha a tristeza, você vê que são pessoas que têm 3 trabalhos, né? Todos ali estão ajudando o irmão, uma pessoa a conseguir sobreviver, e o urbanismo são regiões praticamente dentro da cidade de Curitiba, hoje em dia, né? Não está nem na região metropolitana da cidade, que pode dizer que está longe. Não, está dentro da cidade, isso está acontecendo aqui, são pessoas como nós, e quem diz que isso daqui a pouco não está acontecendo aqui conosco do lado? Eu acho que isso é uma coisa que é muito desumano, e que precisa de muitas pessoas juntas para pensar. Não é só o papel, não é só a rua, não é só o asfalto, é todo o grande. Então, eu pego todas as falas do João naquele momento, a tua, o chamar os teus profissionais iguais, colegas, obrigada, né, profissionais iguais, a pensar nisso, eu digo mesmo, eu acho que todos nós temos que ser essa força, porque se todo mundo começar a pensar um pouquinho diferente, a pressão é muito maior. A gente tem falado, Gabriela, muito de humanização, né? Humanização das cidades, humanização da escola, da saúde, do parto, né? E a gente precisa trazer, de fato, isso para a prática. Você fez aí ponderações sobre como que você vê o Estado em relação à humanização e ao urbanismo, mas eu te pergunto, na tua opinião, para você trazer uma visão para a gente, do que falta, né? Afinal de contas, como que nós podemos humanizar mais as relações que envolvem o tema urbanismo, cidade? Olhar mais o outro, no sentido assim, o que eu tenho a mais que não vai me fazer falta em dar ao outro. O meu próprio trabalho, por exemplo, como arquiteta, não me custa, de repente, ajudar a uma pessoa como essa a fazer os trâmites para conseguir fazer e chegar da melhor forma a construir essa casa sem que ela precise ser derrubada. Eu acho que isso é humanização, porque é uma forma que eu conheço, que eu tenho conhecimento técnico, de poder dar um pouco do que eu tenho a uma pessoa como essa. E com isso, ela vai ter muito mais embasamento para fazer com que não seja derrubada a casa dela. Muito bem. Gabriela Antoniuk, te agradeço mais uma vez, a Gabriela Antoniuk, que é arquiteta e urbanista, né, e cedeu um pouquinho do seu tempo para estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto, e creio que esse, né, Gabriela, é um passo inicial, né, debater o tema e mostrar para quem tem interesse como que a gente pode ter mais empatia, né, por esse tipo de situação. E não deixar esse assunto morrer. Certamente. Muito obrigada pela sua participação conosco. Obrigada pela oportunidade. E uma outra convidada que nós temos aqui para esse bate-papo
de hoje é a Janine Sgarbi. Ela tem uma monografia que fala sobre o valor da afetividade na desapropriação. É um tema que particularmente me atrai muito porque hoje quase tudo é valor de mercado. E algumas coisas o dinheiro não compra, né, Janine? Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Boa tarde a todos. E realmente o dinheiro não compra tudo. Então, meu nome, como já foi falado, é Janine Sgarbi, sou administradora, hoje sou aposentada, já há 4 anos, trabalhei no serviço público, trabalhei na Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, e atualmente faço o 4º ano de psicologia. Trabalhando na Secretaria de Obras, eu estava fazendo uma pós e foi quando eu resolvi ir em busca de conhecimento para me esclarecer o porquê as obras, às vezes, paravam em algum momento. As obras eram paralisadas e aí nós observávamos que havia a questão das desapropriações. Então, eu me dirigi, né, nessa pesquisa ao Departamento de Patrimônio, e foi quando eu pensava, a primeira hipótese era de que os atrasos aconteciam devido aos valores que eram oferecidos aos proprietários. No entanto, para minha surpresa, o que foi passado é que a maior dificuldade estava no apego emocional. O apego emocional no contexto das desapropriações. As pessoas as quais eram consultadas, elas, muitas vezes, elas nem falavam de valores. Elas falavam, mas como? Aqui eu nasci, aqui eu cresci, aqui eu me casei, eu tive meus filhos. Eu não quero sair daqui, não há nenhum motivo para eu sair daqui, algum motivo que me justifique. No entanto, o Estado não está olhando as emoções, ao apego. Então, se torna bem difícil. E lembro-me de uma situação em que uma senhora, ela disse, eu só saio daqui morta. E os gestores, eles tiveram a prudência de equilibrar toda essa situação, porque era muito delicado. E isso foi se levando, não usaram a força da justiça, tomaram muito cuidado, chegaram mais próximo, deram voz e vez a esta pessoa, e o tempo foi passando a ponto desta senhora realmente falecer, morreu, né? E foi uma coisa assim, que só se pôde efetivar a obra após esse acontecido. Não era o que se esperava, não era o que se queria, se esperava uma negociação, mas eles foram muito prudentes nesse instante. Então, é preciso mesmo ouvir, é preciso o Estado estar valorizando mesmo a subjetividade de cada ser. Há uma história, há uma vida. Não se pode chegar, né, e ir com a força da justiça, destruindo, porque você não destrói simplesmente uma casa, você destrói a identidade da pessoa. É destruída a identidade, é destruído sonhos, é destruído memórias. Então, o Estado, ele precisa se dispor a conversar um a um, como eu disse, dar vez e voz, promover diálogo, valorizar a subjetividade de cada um e humanizar. Humanizar é ético. Tudo que se humaniza é ético. Então... Por favor, Janine. Não, então é isso que nós precisamos analisar, humanizar.
nessa parte de individualização que você falou, que tem a ver um pouco com empatia, que eu falei agora há pouco com a Gabriela, eu me recordei de um depoimento do Clérigson agora, para o candidato João Arruda, falando justamente sobre tá um pedacinho do coração dele ali, né? Eu não sei se você observou, ele falou alguma coisa sobre o coração, uma parte do coração, e aí eu já remeti no mesmo momento a você, né, sobre isso. Então, eu queria entender, assim, como que é na prática, né, o resultado dessa sua monografia, porque o Estado, ele paga o preço de mercado, mas ele não ampara afetivamente essa família ou essa pessoa, ou seja, nada vai cobrir o valor de afeto, o valor emocional da convivência daquela pessoa naquele lugar. É isso? É isso. Não contempla. O Estado ele não vai contemplar nenhuma indenização pelos danos na memória familiar. Qualquer segmentação não existe. Eu acho que a aproximação, nós chegamos à conclusão de que o Estado nunca perde. Uma das coisas que eu observava é que quando se faz o projeto para uma obra, não é consultado antes as pessoas, os que serão expropriados, eles não são consultados. É feito o projeto, às vezes a execução do projeto segue junto com a desapropriação, como nessa época que eu estava fazendo esse projeto, essa pesquisa, nós estávamos ali em São José dos Pinhais com a revitalização do Rio Ressaca, e também com a construção da trincheira da Avenida das Torres com a Avenida Rui Barbosa. Então, nesse contexto, houve muita desapropriação. E nós tivemos, assim, que simplesmente paralisar a obra. Na revitalização do Rio Ressaca, foi oferecido, as pessoas só saíram dali a partir do momento em que foi oferecido a elas um lugar aonde elas pudessem reconstruir, foi reconstruído, né? E ali elas se sentissem seguras e bem, um lar. Todos nós precisamos de um lar. Todos nós precisamos reconstruir uma vida, mas nós precisamos Estado, estar ciente, o Estado se colocar no lugar dessas pessoas. Então, na revitalização, foi possível fazer isso. Obrigada, Janine. A gente comemorou, aí celebrou, ou completou, digamos assim, 32 anos de Constituição, né, no dia 5 de outubro. Uma Constituição aí que assegura o direito à moradia, né, e assegura que esse direito ele é uma competência comum da União, dos estados e dos municípios, e eu acho que esse momento eleitoral ele é fundamental para discutir um tema tão importante quanto esse. Janine, eu agradeço a sua participação aqui conosco, muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco hoje. Obrigada a vocês. E o Bruno Nichols, ele é doutorando em ciência política, ele participaria ao vivo aqui conosco, mas teve um imprevisto, no entanto deixou gravado um vídeo para a gente, ele tentou abordar sobre o que representa a violência social para a cidade como um todo, e eu gostaria de te convidar a assistirmos juntos esse vídeo. Quero falar um pouco sobre a violência que nós vimos no vídeo, né? Então, é uma violência social muito forte, muito grave, que traz efeitos nefastos, não só para essa pessoa, né, não só para a família dessa pessoa, que acabou sofrendo isso, mas ela traz também consequências para Curitiba de um modo geral, porque, sobretudo, estamos falando da imagem da cidade em relação ao restante do país e, por que não, em relação ao restante do mundo.
Então, que tipo de imagem nós queremos passar da nossa cidade, né? É a Curitiba dos gestores que se preocupam com a população, né? Que tentam fazer as coisas fora do âmbito da violência, ou gestores que acabam se utilizando desse poder coercitivo do Estado para com os seus cidadãos, né? Então, eu acho que a grande reflexão fica desse modo mais geral, né? Quais as consequências que esse tipo de violência, que esse tipo de ação truculenta contra cidadãos por parte, né, da prefeitura acabam gerando, né, as desconfianças e principalmente as imagens, né? Quais os tipos de imagem que nós queremos passar de uma Curitiba que cuida da sua cidade, né? De gestores que cuidam da sua cidade, ou de gestores que, ao invés de estar cuidando, eles optam pela repressão. Agradeço aí ao Bruno por ter se preocupado em gravar esse vídeo, na impossibilidade de participar aqui ao vivo conosco. E antes de chamar a nossa próxima convidada, eu convido então João Arruda para integrar aqui a nossa live. Onde você está agora, João? Eu estou em casa agora, né? Depois dessa correria lá no SIC, cheguei correndo aqui para bater esse papo com você. Estava ouvindo, participando aqui das entrevistas que você organizou com pessoas muito legais aí, com a Gabriela, com o Bruno, com a Macu, que vai entrar agora, e com a Janine também. E acho importante a gente fazer esse debate aqui, porque o impacto social em uma ação como essa, provocada pela prefeitura, olha, a gente, quando vê uma situação dessa de perto, a gente realmente fica abalado, porque a disposição deles, né? Você veja, numa sexta-feira à tarde, final do dia, 17 horas. Hoje ainda é quinta, João. Não, hoje é quinta, mas o dia que entraram na casa deles foi uma sexta-feira. Ah, foi numa 17 horas. sexta. Numa sexta-feira. Uma sexta-feira, 17 horas, no final do dia. Daí a abordagem da Guarda Municipal, que não tem culpa, foi por ordem de alguém lá. Mas a Guarda Municipal, ela não foi criada para isso. Foi para proteger, inclusive, questões sociais, né, injustiças, proteger o nosso patrimônio da cidade, e infelizmente está sendo usada para fazer uma maldade como essa, porque é mais do que uma ação para derrubar uma casa, enfim, é uma maldade o que aconteceu lá. E ele trabalhava como motoboy, pizzaria à noite, lutando para sobreviver e construindo ali uma casinha para complementar o que eles já têm. Eles têm um salão de beleza na entrada da casa e depois a casa onde eles moram, onde eles vivem. E daí tem um jardim enorme que tem ali uma horta que eu mostrei, e ali ele faria mais um quarto, mais um cômodo, né, na casa. Estava guardando dinheirinho para isso, uma parte já havia feito. E daí, do nada, 17 horas da tarde, uma sexta-feira, entram lá e derrubam a casa. Eu até queria aproveitar, não sei se a Macu está vindo aqui, porque a Macu vai poder falar um pouco mais com a gente sobre como é que fica. Oi, Macu, tudo bem? Oi, João. Oi, Prazer querida. enorme. Oi, Macu Almeida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Você mandou muitíssimo bem. Eu que escrevi sensacional no chat. Ah, grata. Esse papo com você aqui agora é justamente para a gente selar e humanizar ainda mais o nosso tema. Inclusive, João, eu falei aqui agora há pouco, né, eu fiz uma pergunta que até te deixo aqui à vontade para responder, na verdade, te intimando a responder, sobre o que falta, então, né? Afinal de contas, antes da Macu aí conversar com a gente, né? Como que nós podemos, na sua opinião, você que é um candidato, e eu falei agora há pouco, citei a Constituição, né? Porque é um dever dos municípios também, esse direito à moradia. Como é que a gente pode humanizar mais essas relações que envolvem o tema urbanismo, envolvem o tema moradia, depois desse relato que você foi colher pessoalmente? Essa é uma realidade de muitas famílias na cidade de Curitiba que não têm o seu registro de posse e que gostariam de ter, inclusive de pagar direitinho o seu registro de imóvel, que estão trabalhando, e é preciso de boa vontade por parte da prefeitura em fazer esse grande projeto de regularização fundiária. Construir novas casas em terrenos que são de propriedade já da Coab, inclusive, espaços
Como o que eu citei, entre o sítio cercado e a Vila Guaíra, nós estamos falando aí de 30 mil metros quadrados. Enquanto isso, nós temos pessoas que vivem em áreas irregulares e outras em situação de risco precária, como é o caso do Caximba, do Uberaba e do Rio Barigui. Essas pessoas precisam ser convidadas a morar em outras regiões para estarem mais protegidas, mas o impacto social do que ocorreu lá não tem nem a ver com reintegração de posse, não tem nada a ver com reintegração de posse. É uma outra situação, parece que não havia autorização para se construir a casa de madeira nos fundos daquela casa. São inúmeras residências, é muito estranho tudo o que aconteceu lá, não sei como isso ocorreu e ninguém tomou uma atitude, né, a Câmara de Vereadores, os vereadores, o Ministério Público, porque uma sexta-feira à tarde, de repente, a vida deles normal, né, a criançada brincando, chega a guarda municipal, a pedido da prefeitura, para derrubar um trator dentro da casa, entra nos fundos da casa daquela família e derruba a casa. Não havia qualquer documento, mandado, qualquer coisa nesse sentido, apenas uma ordem que eu até procurei o documento e não consegui encontrar, de que era preciso derrubar aquela casa. Eu não sei porquê, assim, eu não consigo encontrar um motivo para isso. No meio de uma pandemia, isolamento social, as pessoas lutando para sobreviver, o Clério, né? Clerinho, né? Clério ou Clerinho? Clerickson. É Clerickson, mas é Cléry que é o apelido dele, Cléry, né? O Cléry, ele entrega pizza à noite, Macu, e de dia ele trabalha no Uber, e faz ainda uns bicos, ainda para sobreviver. Ele está morando lá com a irmã. A irmã tem um salão de beleza, tem uma portinha na entrada da casa, com uma salinha, que é um salão de beleza, e depois uma casa de 2 cômodos, que mora a mãe também, do Cléry. Então ele estava ampliando um pouco o espaço dele para ele morar nos fundos, guardando dinheiro para isso, investindo um pouquinho, e foi algo traumático. Agora, a casa, né, ele vai construir de novo, eu até falei que vou fomentar, né, através de uma vaquinha virtual, eu não posso fazer isso, até porque sou candidato, mas vou fomentar através de uma vaquinha virtual que outras pessoas possam ajudar. Já tenho conversado com algumas pessoas que têm entidades responsáveis por construções de casa, ou ajuda as pessoas que mais precisam, as pessoas mais necessitadas, e para a gente tentar levantar e reerguer a casa dele. Mas ele me perguntou, mas daí vão derrubar de novo a minha casa, se eu conseguir essa casa? Mas eu queria dizer para você, Macu, que tudo bem, isso vai se resolver. E os traumas, e as marcas, e as cicatrizes, como é que fica tudo isso na cabeça daquela criança que estava lá, acompanhando tudo isso de perto, vendo um trator entrar na casa dele e derrubar, o pai dele chorando, um guarda que fez uma gravata nele, derrubou ele na frente do filho. Meu Deus, né? eu vi. Como é que fica isso, Macu? Quem corrige isso depois? João, primeiro, oi, tudo bom Oi. com você? Eu ainda estou sob o impacto do vídeo que o Vinícius fez e da sua entrevista lá com a família. Essas marcas, elas são muito robustas porque elas abalam um dos pilares da sobrevivência humana, que é a segurança, o sentir-se seguro. Qual que é o lugar que o indivíduo se sente seguro? Em casa, teoricamente em casa. É o lugar onde ele está protegido contra chuva, bicho, etc, etc. Quando a Silvia fala da empatia, o que me passa pela cabeça é o seguinte: eu li recentemente, mas muito recentemente, que a riqueza que existe no mundo hoje daria para todos os habitantes do mundo viverem com suficiência. Ela está naturalmente mal distribuída. E enquanto eu via o vídeo, me veio à cabeça assim, ok, vamos cumprir a lei. Aí, segundo, a lei é adequada para o cidadão? Terceiro, quem está fazendo essa lei ser cumprida tem o preparo para olhar o cidadão como ser humano? Quando o Vinícius me fez a provocação e que eu falei do amor, você sabe que eu falo bastante de amor, mas eu não estou falando do amor romântico, eu estou falando do amor estrutural, do amor em que o cidadão é visto como um ser humano. Veja, nós fomos uma espécie que sobreviveu entre tantos homos, né, Homo erectus, Neandertal e outros tantos, nós somos uma espécie que sobreviveu, e nós estamos caminhando para a extinção por excesso de competição. Aí eu fico pensando, como que um indivíduo
tem a aspereza ou a desumanidade de destruir uma pequena habitação. Me veio outro pensamento. Você falou da marca, essa marca, ela é indelével, João. Outras experiências poderão minimizá-las, mas elas estarão lá no cérebro como uma cicatriz emocional. E uma coisa que me passa pela cabeça é a seguinte: talvez a priorização de ações, né? Com tanta gente sem casa, vamos cuidar primeiro de construir casas, depois a gente cuida de destruir, se for o caso, mas assim, uma priorização mais humana. É desse amor estrutural que eu falo, sabe? E que entra, Silvia, sem dúvida nenhuma, o vínculo empático, né? Que se a gente não cuidar, a gente vai perder. Eu penso que o gestor público, ele tem em mente fazer a conversão, converter, mudar o interruptor do medo provocado pelas instituições para a adesão a uma vida colaborativa a partir do respeito. Não sei se eu te respondi, mas eu estou emocionalmente abalada com a história. Eu também estou e fico mais porque até o Vinícius me chamou a atenção que eu não estou olhando para você enquanto você está falando, e eu vou te dizer por quê, porque eu acabei de receber uma mensagem aqui, eu queria que vocês até acompanhassem o que eu vou ler aqui, porque é uma mensagem do Cléry. Ele falou: oi, é o Cléry, só queria agradecer realmente de coração o que você está fazendo por mim e por minha família, sou muito grato. É claro que a gente não está fazendo nada, mas na verdade é um nó na garganta de algumas pessoas que não se sentem ouvidas, né? Você gritar e não ser ouvido, mais ou menos isso que acontece hoje em diversas regiões da cidade. E o que você disse aqui tem tudo a ver, provavelmente eu não pude acompanhar, infelizmente, porque eu estava me deslocando de lá até a minha casa, agora já estou aqui, eu não pude acompanhar a fala da Gabriela, que é arquiteta urbanista, e provavelmente, a Silvia vai poder até confirmar isso ou não, vai ao encontro do que ela pensa sobre a cidade, sobre a urbanização, sobre a arquitetura, e não é só para a cidade, né? Ela tem a visão de que nada pode ser construído se não puder ser explorado pelas pessoas. Então, primeiro vamos entender as pessoas, para depois a gente construir, para depois a gente realizar as obras. Você vai para fazer uma obra, uma reforma em uma casa, por exemplo, né? Primeiro eu quero para a casa da Macu, então eu quero primeiro conhecer a Macu, eu quero saber do que ela gosta, eu quero saber se ela gosta de ler, eu estou vendo vários livros ali atrás dela, então ela vai precisar de uma biblioteca, se ela tem filhos, se ela precisa de um espaço para brincar, para que os filhos brinquem, se ela tem cachorro, se ela não tem. Então, primeiro a Macu, depois vem essa reforma e esse investimento na infraestrutura da casa. Então, no caso do Cléry, primeiro o Cléry, depois primeiro o Cléry, primeiro a mãe do Cléry, os sobrinhos do Cléry, para depois a gente pensar na maneira em que eles vão habitar a casa, o terreno, o bairro, a cidade de modo geral. Mais ou menos, eu acho que a tua fala, ela contribui muito, ela interage muito, ela se comunica com a fala da Gabriela, provavelmente, mas infelizmente eu não pude ouvir. Gosto muito de ouvir a Gabriela. E hoje conecta, João, e tem uma coisa que você falou, que enquanto as três meninas falavam, a Silvia, a Janine e a Gabriela, eu vinha anotando palavras que me chamaram a atenção, sabe, assim, quando a gente fala de amor estrutural, a gente fala de respeito. O indivíduo se sentirá amado se ele se sentir respeitado, escutado e seguro. E eu penso que isso é oriundo de uma política pública bem delineada. E quando eu digo bem delineada, eu digo assim, nós não estamos falando de uma geração de cidadãos, nós estamos falando de uma geração que vai impactar emocionalmente as demais gerações. Né, assim, as cicatrizes emocionais nessa família provavelmente terão sido minimizadas pela tua visita. E assim, seguramente essa família, eu vi agora há pouco um nosso, quem está nos assistindo se oferecendo para ajudar a construir a casa, esta família, esta dor, essa cicatriz emocional terá sido minimizada, mas quantas vozes estão silenciadas?
eu ouvi a chamada da Silvia para os colegas dela, quer dizer, de tirar a voz entalada na garganta. A Janine falou de vez e voz. Quer dizer, eu acredito que o que mais trava o cidadão para a realização plena do seu potencial humano é esse bloqueio de não ser visto, de não ser percebido, de não ser escutado. Isso é uma agonia que nós podemos até chamar, sei lá, conceituar inventivamente, talvez, um amor estrutural, que é um amor que cria estrutura para o indivíduo viver. Olha, antes acho que a Silvia já vai encerrar, a gente já vai encerrar a nossa live daqui a pouco, até quero que ela, se ela puder trazer algumas perguntas, alguns comentários que a gente possa responder aqui, mas isso que você está dizendo aqui, Macu, foi o que era para ser a política, né? Porque os representantes do povo eram para ser essa voz de indignação, de revolta, de questionamento, e a política ela ficou muito fisiológica, né? Você tem lá a Câmara de Vereadores, Assembleias, Câmara Federal, que fica ligada diretamente aos interesses do Executivo, trocam cargos, enfim, existe um conchavo ali que faz com que as pessoas não se sintam representadas ou nem confiem nos seus representantes para que eles sejam a sua voz. Mas, por outro lado, existe também uma falta de credibilidade da classe política como um todo, né? As pessoas, quando existe uma ação, por exemplo, houve uma quebra de confiança, uma ruptura, que hoje faz com que toda ação política, mesmo quando positiva, ela é criticada. Eu posso ser criticado aqui hoje, por exemplo. Puxa vida, o João Arruda é candidato a prefeito, ele foi lá fazer uma média com seus eleitores, e fui lá levar um problema da cidade que tem que ser debatido durante o processo eleitoral. Essa é a minha obrigação. Não fui fazer demagogia, não fui transformar a tragédia na vida dos outros em palanque eleitoral. Mas é um problema social que a nossa cidade enfrenta, que tem que ser debatido amplamente pela sociedade, e nada melhor do que o ambiente mais adequado para isso é o processo de eleição, de disputa eleitoral. Então, quando o prefeito da cidade não nos dá a oportunidade de debater com ele, né, na televisão, aqui, pela internet, ou em qualquer outro lugar, e falar sobre isso, porque eu queria questionar isso. Por que é que vocês foram lá na casa do Cléry? Por que é que você mandou a guarda municipal lá que não serve para isso? Né, que tinha que estar protegendo o cidadão e a cidade, para perder tempo 5 horas da tarde de uma sexta-feira para derrubar a casa de uma família. E ele tem que responder isso, mas infelizmente o objetivo de quem governa hoje nesse momento, né, de pandemia e de isolamento social, se eles pudessem, eles só marcariam a data da eleição lá, não tinha campanha, não tinha nada. Mas enfim, eu vou passar a palavra para vocês aqui, para que vocês possam se despedir, acho que eu já falei demais hoje, e esse debate continua durante todo o decorrer da nossa campanha eleitoral. A habitação tem que ser uma prioridade aqui na cidade de Curitiba, no próximo governo. Macu, muito obrigado. Prazer, João. E uma coisa que eu preciso falar é que essa interação com o povo, eu assisti bem de pertinho na rádio com você. Não foi hoje. Eu sei que é de ontem, de anteontem e de Três Antonte. Não é algo de midiático. Eu sei que esta é a sua essência. Então, eu posso dizer. Obrigado pelas palavras. Obrigado mesmo, de coração. Vindo de você, eu me sinto ainda melhor. Pelo reconhecimento, mas não é para isso que a gente está aqui, para esse reconhecimento, é para tentar transformar as coisas mesmo. Esse é o nosso esforço. Gabriela, perdi a tua fala aqui, infelizmente, fiquei triste. Tá sem som, acho que tá sem som aí. Sem som. Pronto. Opa, liberou. Sim. Liberou. Isso. Oi, João. Pois foi uma pena, mas faz parte do processo. Estamos aqui para ajudar. Obrigado. Muito triste tudo isso, mas muito importante o pensamento. Agradeço a oportunidade de estar aqui junto para ajudar a pensar. Também me fez pensar muito, porque é muito triste, muito chocante na hora que eu vi o vídeo. E só queria deixar uma pequena mensagem para que a gente, assim como eu pensei e todos pensarmos, que por que o ser humano faz isso com o ser humano?
Né? verdade. Eu acho que... Até porque, por trás de quem comandou tudo isso, tem um ser humano também, né? É exatamente isso. Mas muito obrigado pelas suas contribuições, tem ajudado muito aí no nosso plano. Bom, estou aqui à disposição, sem dúvida. Também o Vinícius está me dando uma bronca aqui, que eu tenho que devolver a palavra para a Sílvia ser a âncora. Eu fui muito exibido mesmo, não sabe? Tira o meu cargo, João, essa é a minha função. Pelo menos hoje, só hoje, na primeira live aqui, oficial da campanha, já fizemos algumas, mas mais produzida aqui, indo para a rua e tudo, essa foi a primeira. Pelo menos hoje, Vinícius, hoje eu fico de âncora, porque eu quero agradecer a Sílvia também. Você não está entendendo o que eu estou fazendo aqui. Eu quero agradecer também o papel que a Sílvia cumpriu aqui, que foi muito importante para nós. Janine, muito obrigado. Você conhece a fera, né? Sim, bastante. E quando eu vejo isso, eu me percebo, às vezes, no Vinícius. Falei, meu Deus, será que eu também fui assim? Mas eu conheço. João, muito obrigada. E como eu disse ontem, estou torcendo por você, e essa live aqui me fez repensar muitas coisas também. Olhar para o passado, olhar para o presente e sonharmos com um futuro, olhando a todas as classes sociais. Muito obrigado pela tua participação aí, a tua fala. Eu consegui acompanhar no final aí, foi muito boa. Obrigada. Sílvia, muito obrigado. Você é uma profissional de alto nível, comunicadora, jornalista, e obrigado pela parceria aí, né? Eu lá na rua, você aqui segurando as pontas por mim, e espero que a gente possa fazer isso mais vezes aqui no decorrer da campanha. Muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço, foi muito legal, deu tudo certo, né? Eu acompanhei aqui do início ao fim e eu creio que foi muito produtiva essa conversa, né? Fazendo um resumão aí, eu aqui como mediadora tento evitar entrar na discussão, né? Faço o meu papel de tentar ser neutra enquanto jornalista, mas na prática a gente percebe que são muitas as consequências emocionais da violência social, e tudo que a gente precisa, às vezes, é expor, né? É ter com quem compartilhar. E quando eu convoco aí os meus colegas de imprensa, mais uma vez, vou reiterar isso, é justamente para que a gente possa mostrar o que está acontecendo, né? Um trabalhador aí que estava investindo numa moradia, né, no terreno que a própria família mora, e esse sonho, de repente, foi interrompido. Eu acho que a gente tem um papel social muito importante nisso, e para mim é uma honra estar numa live majoritariamente feminina, né? O que me orgulha muito como mediadora. Mas, Sílvia, eu queria deixar muito claro aqui que você é uma profissional e essa neutralidade que nós buscamos quando te chamamos. É claro que você vai aparecer na minha página, assim como a Gabriela, a Macu, e também a Janine, e vai ficar com um carimbo de João Arruda na testa. Olha. Mas é exatamente isso que eu não quero, sabe? Porque as pessoas precisam compreender que existem profissionais técnicos que têm posições e que debater faz parte do processo. Claro que eu quero que vocês tenham João Arruda na testa, assim, de outra forma, na urna de preferência. Eu não estou dizendo que não, mas eu quero que as pessoas entendam que durante o processo eleitoral, independente do partido, da posição política, nós precisamos debater com pessoas que entendem realmente dos problemas que nós temos na nossa cidade para enfrentá-los. Pessoas técnicas que se especializaram, que se prepararam, que a gente possa ter uma outra abordagem, que não fica do eles contra nós, a campanha do ódio, do vamos ganhar porque a gente quer ocupar esse espaço e o poder. É para fazer um debate de alto nível mesmo. Queria agradecer. A gente não conseguiu responder a todos os comentários, porque foi muito corrido, ficamos muito tempo no ar, mas eu vou pessoalmente depois, nos comentários lá, responder cada um e agradecer aqueles que participaram com a gente, que mandaram sugestões, comentários, que a gente faça mais vezes. E no final aqui, como eu estou em campanha eleitoral, não posso, daqui a pouco eu estou pedindo voto até para outro candidato, né? Quero pedir para mim o voto 15, começar por vocês aqui, que no dia 15 vocês votem 15 e peçam para os amigos, para os familiares, façam chegar as nossas propostas para para as pessoas que ainda não nos conhecem, que tenham a oportunidade de conhecer o nosso programa, o nosso plano de governo e as nossas propostas. Muito obrigado a todos e até a próxima live. Valeu!